Por isso que tem que se tornar filho. Aceitando Jesus, você se torna filho de Deus. Então eu vou passar a compreender agora as coisas profundas que ele nos ensina, para que a gente possa se fortalecer mais. Amém, amados? Quando a gente passa a conhecer a Bíblia com profundidade, as revelações, ela traz para nós um conforto, uma segurança. O nosso espírito, ele passa a ficar muito bem alimentado. Porque sem conhecer a Bíblia, Jesus nos disse: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Porque quem conhece as Escrituras, ela conhece o poder de Deus, conhece todo o plano de Deus, conhece as intimidades do Senhor, conhece tudo que já foi projetado e planejado desde antes da fundação do mundo, porque tudo isso está revelado em sua palavra. Amém? Então nós passamos a ter um grande privilégio de conhecer. Então sabemos aqui o que ele vai dizer aqui, ó, no Salmo 29, o que Jesus está falando lá, que ele diz: santificado seja o teu nome. Está falando tudo em ligação com o que foi falado pelos profetas, nos salmos, tudo que foi revelado já desde antes. É só uma confirmação daquilo que era sombra e agora passou a ser realidade. Capítulo 29 no Salmo, capítulo 29, a partir do versículo 1, ele diz assim: dai ao Senhor, ó Filho dos poderosos, dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Está vendo como é a adoração? O que ele diz? Dai ao Senhor, Filho dos poderosos, dai ao Senhor glória e força, dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Ou seja, o nome de Deus, pessoal, tem que ser honrado. Por isso que ele vai dizer, lá nos mandamentos, se eu não me engano, é o 7º mandamento, ele diz para que a gente não possa chamar o nome de Deus em vão. Por quê? Porque o nome de Deus tem que ser honrado. Não pode ser solto assim de qualquer forma, não. Você tem que ter cuidado para não blasfemar, ou seja, não levantar falso, não denegrir, não ferir a santidade do nome poderoso do Senhor. O nome de Deus, pessoal, é tão poderoso, tão forte, tão santo, que até hoje ninguém sabe o nome de Deus. Quando aparece nas escritas originais hebraicas, aparece só o tetragrama sagrado, YHWH. Por quê? Porque era proibido até pronunciar esse tetragrama. Tá? Aí nas traduções aqui a gente recebeu o nome de Deus e o Senhor, mas não é o verdadeiro nome dele, né? O nome dele, a melhor forma da gente se expressar, né, diante de Deus, honrando o seu nome, eternizando o seu nome, é chamar sempre ele de eterno, porque ele é eterno. Né? Está tudo ligado ao nome poderoso do Senhor. Amém? Tanto zelo que eles tinham. O nome de Deus, esse tetragrama, ele era pronunciado somente uma vez dentro do Santíssimo. Uma vez durante o ano, de tão santo que era, de tão santo que é. Amém? Então ele diz: dai ao Senhor a glória devida ao seu nome, ou seja, honra ao seu nome, né? Adorai o Senhor na beleza da sua santidade, né? Aí diz: a voz do Senhor ouve-se sobre as águas, o Deus da glória troveja, o Senhor está sobre as muitas águas. E aí vai a dispensação do nome de Deus, onde ele é excelso em tudo, em toda a sua criação, ele é soberano sobre tudo, ele é onisciente, onipotente, onipresente, ele é tudo, ele é o ontem, o hoje, o sempre e eternamente. Esse é o nome poderoso do nosso eterno, do nosso Deus. Amém? Então tem que dar o quê? A glória, a honra devida ao seu nome. Aleluia. Glória a Deus. Voltando lá para o Mateus capítulo 6. Então o segundo tópico é esse. O primeiro tópico é o quê? Se tornar filho de Deus. Tem que se tornar filho de Deus. Tenho que me tornar um verdadeiro adorador, ou seja, santificando o nome do Eterno, o nome do Senhor.
É a honra devida que nós temos que dar a esse nome poderoso, esse nome eterno. Amém? A gente vê pelo exemplo, quando Jesus encontra com aquela mulher no poço de Jacó, lá em João 4, abre lá, João 4, tudo relacionado à adoração. Jesus, ele disse que os meus verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, né? Adorarão o Pai, tá vendo? Né? Se torna filho, tem agora o seu Pai, se torna um verdadeiro adorador, ou seja, não vai nem adorar a Deus de qualquer jeito, né? Vai prestar honras ao seu nome, que é poderoso, né? Amém? Aí ele encontrando com aquela mulher lá no poço, aquela mulher samaritana, ele diz aqui, no versículo 23, ele diz: no entanto vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois o Pai procura a tais que assim o adorem. Aí ele diz no 24, Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Ou seja, olha a forma de adoração, viu, amados? Você acha que o mundo pode entender isso sem conhecer as Escrituras? Eu só posso saber a vontade do meu Deus, do meu eterno, do meu Pai, se eu conhecer a sua palavra. Sem conhecer a palavra, todos vão errar. Eu preciso compreender isso aqui que Jesus está cobrando dela. Ele diz: Deus é Espírito, e importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu tenho que saber como é que eu vou adorar a Deus em espírito e em verdade. Duas coisas, ó. Dois critérios aqui, dois princípios para que eu me torne um verdadeiro adorador, porque a adoração não é só você abrir a boca e dizer que crê em Deus, dizer que ama Deus, dizer que ama Jesus. Isso não quer dizer que você é um verdadeiro adorador. O verdadeiro adorador, ele compreende que Deus é Espírito e que tem que adorar primeiramente em Espírito e em verdade. Ou seja, como é que eu vou adorar em Espírito? Como é que se adora em Espírito? A forma de adorar a Deus em Espírito, com o coração, a alma e a mente e toda a tua força. Vamos aprender? Adorar o Senhor em Espírito é adorar com o coração, ou seja, com o coração. Porque a boca, você sabe que a boca ela cita alguma coisa, mas pode muito bem a boca citar alguma coisa, querer confirmar alguma coisa, sem estar ligada ao coração, porque tudo para adorar a Deus em espírito, a primeira coisa tem que sair do coração. Amém? Por isso que ele disse, Jesus, ele repreendeu muitos e muitos deles, dizendo: esse povo honra-me com os lábios, né? Mas o seu coração está muito longe de mim. Amém? Porque primeiramente a gente tem que aprender a adorar o Senhor em espírito. E adorar o Senhor em espírito é adorar no coração. Por isso que Paulo, ele disse que nós devemos confessar a Deus com a boca, porque a boca é só para a confissão, mas eu tenho que crer com o coração. Se eu faço essas duas coisas, se eu cumpro essa regra, essas duas coisas, eu me torno um verdadeiro adorador em espírito e em verdade. Amém? Adorar a Deus em espírito é adorar com o coração, a alma, ou seja, a mente, né? E com toda a tua força, ou seja, não obstáculo nenhum que possa querer me atrapalhar a minha verdadeira adoração ao meu Deus. Por isso que a gente vê, amados, muitos daqueles homens, eles honravam tanto o nome do Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o nome do Eterno, porque eles preferiam morrer do que negar o nome santo do Senhor. Você entendeu o que é o verdadeiro adorador?
Então não existe obstáculo para ele adorar, não existe obstáculo. Deus está para ele acima de todas as coisas, acima de tudo, de toda força, de todo entendimento, de toda condição. Não existe obstáculo para um verdadeiro adorador, porque ele sempre vai adorar a Deus em espírito. Você vê o exemplo de Daniel, né? Daniel cobraram dele lá, mas Daniel o que foi que fez? Todos os dias, de manhã e de tarde, ele abria as janelas, de volta para Jerusalém, se voltava para Jerusalém e orava ao Senhor. Por quê? Uma adoração verdadeira. Ninguém conseguia impedir, ninguém consegue impedir quando a pessoa é realmente um verdadeiro adorador. Ele honra o nome poderoso do Senhor, ele honra o nome de Jesus, ele não nega o Senhor Jesus. Você vê o exemplo dos apóstolos, quando Jesus foi assunto ao céu, a perseguição foi ferrenha, tentando acabar, aniquilar com todos os seguidores, todos os discípulos do Senhor. Muitos eram jogados nas arenas, tocado fogo, era colocado para ser comido pelos leões famintos, mas eles preferiam morrer do que negar o Senhor Jesus, negar o nome do Senhor, negar a sua fé. Amém? Esse é o estilo de um verdadeiro adorador, que adora o Senhor em espírito. E agora o seguinte, e agora como é que eu posso adorar? Em espírito eu já sei como é que eu vou adorar em espírito, no coração, dentro, interior, interno, dentro da minha natureza, está no meu coração, no meu espírito, no âmago, a parte mais profunda do meu ser, em espírito, onde ninguém, amados, ninguém tem capacidade nem condição de tirar essa tua forma de adorar, essa fé, essa garantia, essa certeza que você tem dentro do teu coração, porque está dentro do teu espírito. Aí ele diz, porque Jesus ele disse, os meus verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Como é que se adora em verdade? Não, adoração em espírito é no coração, mas a adoração em verdade é aquela que se manifesta, é aquela que manifesta o poder espiritual invisível por meio de ações visíveis, seja verdadeiras, seja vida sem máscara, vida sem hipocrisia. Amém? Ou seja, a mesma forma que eu adoro o meu Senhor em espírito, a mesma coisa, essa adoração interna, ela transcende para fora e vai acompanhar a minha vida, o meu andar, o meu testemunho. Isso é adorar em espírito e em verdade. A mesma coisa, o mesmo nível de adoração que você adora o Senhor em espírito, a mesma forma vai transparecer na tua vida, no cotidiano, no teu andar, no teu agir, quando tu estiver conversando com alguém no trabalho, aonde você estiver, você está adorando também em verdade. Ou seja, não tem vida de hipocrisia. Você está entendendo? O que é adorar a Deus em espírito e em verdade? É não negar a Deus, não negar o Senhor de forma nenhuma, é você ser o mesmo reflexo que você tem dentro de você, no seu espírito, no seu coração, você transcende agora essa coisa para fora, e aonde você anda, as pessoas conseguem ver o Espírito, a luz de Deus brilhando na tua vida, porque você é um verdadeiro adorador. Você passa a vigiar os teus passos, você passa a vigiar as condições de amizade, você passa a vigiar a tua boca, você passa a vigiar os teus ouvidos, aonde você estiver, meu irmão, vai refletir Jesus Cristo. Você não tem mais prazer na mentira, você não tem mais prazer no trambuque, você não tem mais prazer em querer agradar a ninguém desse mundo, porque no momento que você agrada esse mundo, procura agradar essas pessoas desse mundo perverso, nesse mundo de pecado, dizendo que adora a Deus em espírito e em verdade, você é um hipócrita. Então eu tenho que ser um verdadeiro adorador. Amém? A pessoa chega para você e diz assim:
Você é um crente? Você é crente? Porque se a pessoa não for um verdadeiro adorador, ela vai ficar até com vergonha, né? Ele, não, sou não. Mas se ela é um verdadeiro adorador do Senhor, em espírito e em verdade, quando ela receber essa pergunta diante dela, ela vai dizer, sim, sou filho de Deus. Você vai testemunhar com verdade, sem hipocrisia, amados, sem se acovardar. Você está entendendo como é que é o negócio? Você não vai se esconder em situação nenhuma. Você é um verdadeiro adorador do Senhor. Aonde você estiver, está estampado na tua vida inteira, desde a cabeça até os pés, a fisionomia, a presença de Jesus, a luz de Jesus na tua vida. Esse é um verdadeiro adorador. É como se diz, né? Aquele que não nega fogo, né? O Espírito Santo vai brilhar, seja qual for a situação que ele estiver, aonde ele estiver, o que ele tiver de fazer, mas vai brilhar sempre a presença do Senhor, do Eterno, do nosso Deus, o Todo-Poderoso. Você entendeu o que é um verdadeiro adorador? Esse é o segundo tópico que está aqui dentro desse modelo de oração chamado Pai Nosso, quando ele ensina para os seus discípulos. Ou seja, aqui está toda a base humana para a adoração de Deus, incluindo a salvação e todos os critérios para que você possa ser salvo. Porque o salvo, amados, ele não é covarde, ele não nega o nome de Jesus, ele é ciente, ele é firme na sua decisão, a sua palavra, o que sai da sua boca, são somente palavras que vão enaltecer, que vão glorificar e exaltar o nome santo, poderoso do Senhor. Você está entendendo? Você não vai se esconder, essa é a verdade. O verdadeiro adorador enfrenta qualquer coisa, mas ele não nega a fé, a confiança que ele tem no Senhor, no Todo-Poderoso. Ele é firme em suas decisões, ele é firme nas suas ações, ele é firme no seu pensamento, ele é firme nos seus olhos, ele não dá brecha nenhuma, ele permanece intacto, firme na presença de Deus. Esse é o verdadeiro adorador. Você vê Pedro, né? Pedro chegou o dia de ele ser morto pelo exército de Roma. Você acha que ele quis se espernear, ou quis correr, quis se esconder para algum lugar para não ser morto? Porque Pedro era um verdadeiro adorador do Senhor. Quando levaram ele para ele ser morto, ele foi dizer para os carrascos, para os verdugos, ele disse, eu não sou nem digno de ser crucificado como o meu Senhor foi crucificado. Por favor, me crucifiquem mais de cabeça para baixo. Você está entendendo? Ou seja, a condição dele supera qualquer coisa dessa terra, pessoal. A condição de quem é um verdadeiro adorador, e em espírito e em verdade, supera qualquer cobrança, qualquer condição terrena. Ele não olha para isso, a única coisa que ele consegue enxergar é a glória do Senhor que está à sua espera. Você lembra de Estevão? Quando Estevão estava sendo apedrejado, você sabe o que foi que aconteceu? Você sabe o que foi que aconteceu no momento que ele estava sendo apedrejado? Ele olhou para o alto e viu o Senhor à direita, viu Jesus à direita de Deus. E ele disse, eu estou vendo Jesus à direita do Todo-Poderoso do Pai. Podia muito bem ter corrido naquela hora do apedrejamento, né? Mas o verdadeiro adorador, amados, ele enfrenta qualquer obstáculo, mas não nega o nome do Senhor, o Todo-Poderoso. Ele não tem condição de negar. Você entendeu, amados? Lá em
1 Coríntios capítulo 6, abra lá em 1 Coríntios capítulo 6, tudo está relacionado à adoração, viu, amados? Tudo está relacionado a isso que nós estamos falando aqui, a adoração. Porque a gente pode fazer até uma pergunta: por quem nós fomos comprados? Nós fomos comprados pelo Filho de Deus. Nós fomos comprados por Jesus, pelo seu sangue. Nós fomos comprados pelo sangue valiosíssimo. Mas para que então nós fomos comprados? O conhecedor, o verdadeiro adorador, o que conhece as Escrituras em profundidade, ele sabe tudo isso. E ele vai ver pela palavra que está tudo nos conformes, tudo do jeito que Deus quer, tudo do jeito que Ele determinou, porque é Deus quem determina. Quando nós passamos a ser verdadeiros adoradores, a nossa prestação para com o Senhor é somente adorar o Senhor. Em nossa vida, em nossa palavra, no nosso trabalho, longe do patrão, aonde você estiver, dentro de casa, na família, aonde você estiver, o padrão de um verdadeiro adorador é sempre enaltecer o nome do eterno nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Para que então nós fomos comprados? Para que então? Primeira coisa, para ser um verdadeiro adorador. Amém? Fomos comprados para isso, para ser verdadeiros adoradores. 1 Coríntios, capítulo 6. Só isso aqui para a gente orar, viu? 1 Coríntios, capítulo 6. Versículo 19 e 20. Diz assim: ou não sabeis que o nosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus? Não sois de vós mesmos. Fostes comprados por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Olha a adoração aqui. Ou não sabeis que o nosso corpo é o quê? Santuário do Espírito Santo. Ou seja, uma forma de eu adorar a Deus, uma forma de você adorar a Deus, uma forma da igreja adorar o Senhor. É o retrato de um verdadeiro adorador. Ele vai se preocupar com tudo na sua vida, para que o reflexo da sua vida sempre seja o retrato de Jesus, o reflexo seja sempre a presença de Deus. Aí ele está dizendo aqui, olha, aonde? No seu corpo, porque ele diz aqui que o corpo é santuário do Espírito Santo. Tem gente que pensa que o corpo é só corpo. Isso aí vai se acabar. Lógico, sim, vai se destruir, vai se acabar, sim, vai morrer esse corpo. Mas enquanto você estiver em vida, você tem que enaltecer, exaltar o nome do Senhor no teu corpo, porque o teu corpo é santuário do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele habita em vós, ele habita em você, né? E o mesmo corpo não é mais de você mesmo, é de Deus, é do Senhor. Você entendeu? Então não pode mais se usar o corpo para sensualizar. Não pode, pessoal, não pode. O corpo, ou seja, a vestimenta de uma pessoa, de uma serva, de um servo de Deus, não pode haver nada que cause sensualização. Você está entendendo? Porque senão você acaba transgredindo, blasfemando. Você acaba ferindo o Espírito Santo, se é que ele está realmente em você. Porque uma pessoa, quando ela está cheia do Espírito Santo, amados, ela vai andar, ela vai obedecer,
ela vai copiar tudo o que o Senhor pediu. Ele vai copiar os conformes